né? Então... Tiveram 28 inscritas. Então, quem for chegando vai deixando abrir, vai abrindo, né? Uhum. Então, eu queria dar boa noite a todo mundo, né? Boa noite para quem está tirando um tempinho de uma segunda-feira, começando a semana, e a gente está aqui para discutir, né? E abrir para vocês todas as opções de preservação de fertilidade e explicar passo a passo, porque é uma coisa muito nova, né? Então, a gente quer mostrar para vocês como é o passo a passo, a importância, né? E quando fazer esse procedimento. Então, vou dar a palavra para o doutor Evangelista. Né, doutor Evangelista, obrigada por ter aceitado essa proposta da gente se encontrar aqui, né? Um tempo muito precioso seu, mas que você tirou um tempinho para a gente. E vou habilitar aqui de compartilhar a tela. Então, sinta-se à vontade para a gente começar a aula. Perfeito. Cadê a Tícia? Eu habilitei aqui para você poder compartilhar. E tu acha que eu sei, Cristã? É porque às vezes eu que esqueço, aí eu bloqueio, entendeu? Não, escuta, os slides que eu te mandei, tu tem como colocar aqui? Que achei que fosse assim. É porque senão, não sei se você consegue falar. Mas peraí, dá certo. Peraí. Eu entro pelo meu celular e eu consigo... Eu tô vendo duas Tícia, não, né? Tem. É porque eu entrei pelo celular para poder compartilhar. Foi, Cristã, avisa isso primeiro. Como é? Avisa, porque eu disse, nossa senhora, eu tô vendo duas e... Deixa eu ver aqui. Acho que eu não consigo, não. Deixa eu me mandar por e-mail. Que aí eu consigo. Você só vai ter que me avisar a hora de eu passar, certo? Certo, não tem problema. Eu aviso aqui, fala aqui. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Mas a minha tela compartilhada, eu estou compartilhando? Ainda não carregou aqui não, doutora. Só mais um minutinho. Tu pode também começar pela tua e eu ficar em segundo, né? Enquanto não, vai. Não, deu certo. Aqui já abriu, já. Tá só baixando aqui, mas... Rapidez. Eu também não sou muito tecnológica, não, sabe? Eu não entendo muitas coisas, não. Pronto. Vou compartilhar agora, certo? Ok. Perfeito. Pode ir passar o próximo logo, né? Bom, primeiro boa noite Carolina, Daniele, Muriel, boa noite vocês que já estão por aqui, Elaine, Ana Bittencourt, enfim, Gleiciane.
Ó, a minha fala com vocês é breve, a princípio. Eu realmente eu quero, com poucos slides, chamar a atenção para algumas mudanças que a gente viu ocorrer nesse tempo todo. E a mudança, digamos assim, mais visível é esta desse primeiro slide. Se vocês observarem aí, nós temos algo em torno de 30% dos cargos de liderança do mundo hoje são ocupados por vocês. E isso é extraordinário. Extraordinário. Se nós nos voltarmos para 1940, 1945, vocês não podiam votar. E hoje, algumas décadas depois, e isso eu diria que quase que exclusivamente por uma luta de vocês, vocês ocupam 30% dos cargos de liderança em todo o planeta. Isso é extremamente relevante. Isso é extremamente importante. Mas tem custo. Isso não é sem custo. Isso não é de graça. Isso não é à toa. Passo próximo. Disse? Tô tentando aqui. Pronto. Se nós olharmos para uma perspectiva mais nacional, e ainda colocando os dados importantes que eu acabei de citar a nível mundial, vocês hoje correspondem a mais da metade da população que produz dinheiro. Hoje vocês são 52% da população economicamente ativa. E observe que esse número um pouquinho mais abaixo, metade desta população economicamente ativa, que eu volto a frisar, vocês já ultrapassaram a metade da população do Brasil como um todo, mais da metade são mulheres, e desta metade, a outra metade tem entre 25 e 34 anos. Observe que, um pouco abaixo desse slide, 4 milhões de mulheres, portanto, de 8 milhões, porque a outra metade é composta pelos homens, são inférteis. E a principal causa da infertilidade está linkado com a idade. Vocês vão ver, mas eu posso adiantar em um dos slides da doutora Tiziana, que há diferenças biológicas entre nós e vocês que não chega a ser abismais, não é um abismo que nos separa. É muito mais do que um abismo, mas é muito mais. E para que vocês compreendam o que acontece com o corpo de vocês ao nascerem, eu estou vendo aqui algumas que eu conheço, com 30, com 34, a Andréia aí, tem quantos anos, Andréia? 39? Habilita, que eu... Hã? Tu tem que habilitar o microfone para eu te ouvir. A gente trava... 38. Pronto, você tem, pronto. Então, vamos pegar aqui o caso da Andréia com 38 anos. Quando a Andréia nasceu, há 38 anos atrás, ela nasceu com 2 milhões de óvulos, 1 milhão em cada ovário. Ao nascer, há 38 anos atrás, ela parou de produzir óvulo. Nunca mais, nesses 38 anos de idade, ela produziu sequer um óvulo apenas. Parou, stop, nasce e para de produzir óvulos. Bom, mas não é só parar. A Andréia passou toda a infância dela, até a primeira menstruação, aí com seus 11, 12, 13 anos, perdendo óvulos, perdendo esse patrimônio que ela nasceu de 2 milhões. Mas, pasmem, a maior perda de óvulos se dá durante a infância, durante a pré-adolescência, antes da primeira menstruação. E a Andréia, que nasceu com 2 milhões de óvulos, menstruou a primeira vez e já tinha apenas 400 mil óvulos. Mais de 70% da perda dos óvulos ocorre
durante a infância, onde, salvo as tragédias como a que acabamos de presenciar agora no Brasil, a mulher na idade infantil e na pré-adolescência não é para estar grávida. Ela não está grávida. E é lá onde ela consome 70% dos óvulos dela. E isso terá repercussões, porque a partir da primeira menstruação da Andréia, ela continuou perdendo. Ela não parou de perder. Para cada menstruação, para cada ovulação, vocês liberam um óvulo. Isso é um fato. Mas para liberar um óvulo, vocês matam 600 a 800. Quando eu digo vocês, isso é uma forma enfática de falar. É o sistema biológico de vocês. Então não adianta, eu digo muito, se chover, se nevar no Ceará, você vai perder 600 a 800 ovos por mês. Se você usar anticoncepcional contínuo para não menstruar, você vai perder 600 a 800 ovos por mês. E esta quantidade de óvulos, que foi inicialmente 2 milhões, vai se exaurindo. Para que vocês tenham uma ideia da diferença entre o homem e a mulher, em média, a cada vez que um homem ejacula, ele libera 30 milhões de espermatozoides. Vou repetir. 30 milhões de espermatozoides. Vocês nasceram com 2 milhões e nunca mais reporam. Eu nem sei se existe alguma quantidade estimada de quantas vezes o homem ejacula durante a sua vida reprodutiva. Mas a cada ejaculação, em média, são 30 milhões de espermatozoides. Então, há de se olhar para esta biologia de forma diferenciada. Nós não temos como mudar isso. Não há uma fórmula para nós mudarmos esse impacto na vida reprodutiva de vocês. E aí, façam um link com o primeiro slide. 30% dos cargos de liderança do mundo pertencem a vocês. Isso demora tempo. Porque vocês que sequer estavam na universidade há 50 anos atrás, hoje não só estão na universidade, vocês estão se especializando mais depois da universidade. 24, 25 anos. Ao conseguir se especializar, mais 2 a 4 anos. 27, 28 anos. Casam aos 30. Querem pensar em curtir o casamento 2, 3 anos. E vão pensar em engravidar a partir dos 32, 33, 34 anos. Mas a mãe de vocês e a avó de vocês engravidava aos 20. Então vocês mudaram isso aí. Como eu disse, há custos. E nós estamos falando disso aqui nesta aula, há custos para isso. Passo o próximo. Disse? Muito bem. No slide anterior, havia posto a seguinte coisa. 1 a cada 6 casais terão infertilidade. Gente, isso é muita gente. 1 a cada 6 casais. Dificilmente, digamos assim, o espectro de amigos de vocês não terá um casal com dificuldade para engravidar, porque é 1 a cada 6. E a maior parte disso está relacionado à idade da mulher. Alguns dados que vocês se deparam no trabalho, porque aí vejam bem, vocês entraram nas universidades, se formaram, se especializaram, conseguiram seus empregos, foram buscar ter renda própria, ter um carro, ter uma moradia, casar e a partir daí pensar no filho. Muitas de vocês poderão se deparar em função da idade, porque a taxa de infertilidade aumenta com o progredir da idade. E olha o impacto que isso pode causar no trabalho. 90% dessas mulheres inférteis no trabalho relatam sintomas de depressão. E muitas vezes passam por dificuldades em expor isso para os seus superiores, porque tem medo que isso prejudique a carreira de vocês. Quase 20% dessas pessoas que enfrentam esses dilemas emocionais ou deixarão o emprego ou reduzirão as horas. Esses números são reais, eles existem.
Óbvio que muitas vezes você poderá encontrar no ambiente do seu trabalho algum olhar correto, sereno, algum olhar empático para a sua condição, mas muitas vezes não. E se a gente define a empatia como a capacidade que nós humanos, e ela apenas nos pertence a empatia, que é a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro. Nem sempre a gente vai encontrar este ambiente, o ambiente da empatia. Passo o próximo. Esses dados são extremamente relevantes. 40% relataram nessa pesquisa ideias suicidas por conta da infertilidade do trabalho. O que é que eu faço? Eu preciso crescer, eu preciso ir para aquele cargo, mas eu estou com 38 anos. E eu não fui mãe. A infertilidade afeta homens e mulheres de forma equivalente? Sim, em torno de 50% para o homem e 50% para a mulher. Mas há uma diferença biológica que eu falei nos slides anteriores. E isso precisa ser contabilizado para a vida de vocês. 50% desse trabalho se preocuparam com o fato de o tratamento afetar suas perspectivas de carreira. Óbvio. Vocês se prepararam para estar nesses cargos de liderança. Vocês lutaram, suaram, venceram um mundo muito mais hostil do que nós para estarem ali. É claro que há uma preocupação daquele tratamento, daquela condição de infertilidade poder afetar a sua perspectiva na carreira que você está trilhando. Passo o próximo. Bom, dito isso, esse slide vem com alguns números que agora eu queria entrar em um outro mérito. Vocês podem acessar a reserva de ovos de vocês. Vocês podem ter conhecimento da reserva de ovos de vocês. Basta apenas um exame de sangue e ou um ultrassom realizado por um profissional adequado. Muitas vezes, quando se vai ao ginecologista, existe, obviamente, isso é claro, o ginecologista é trabalhado para olhar, fazer a prevenção do câncer de colo de útero, prevenção do câncer de mama. Esse trabalho existe, é muito bem feito. No entanto, há de se aumentar a preocupação com a reserva de óvulos. E aí, a dosagem de um simples hormônio no seu sangue, chamado hormônio antimileriano, te dá a realidade da tua reserva. E aí, este ponto passa a ter importância, porque te dá o empoderamento do que está acontecendo contigo. Porque tu resolveste estudar, tu resolveste se especializar, tu resolveste ter as tuas posses, resolveste casar, e aí resolveste ter um filho. Isso pode ser tarde. As mulheres que compõem uma clínica de infertilidade, em torno de 25% a 30% é com baixa reserva. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente de 29 anos, quando havia me procurado, há 2 anos atrás, e hoje com 31. Ela descobriu uma endometriose no ovário, nós descobrimos uma endometriose no ovário, e eu fiz uma teste de reserva há 2 anos atrás, aos 29 anos. E ela tinha um antimileriano de 1,8. O nível normal do antimileriano é acima de 1,5. Então você vai dizer, então está normal. Não está, porque ela é muito jovem. Ela é muito jovem. Então, esse raciocínio precisa ser aplicado na vigência da ajuda de um médico, que possa te dizer o que pode ser feito. E aí, por óbvio, que nós não temos aqui que todo mundo tem que congelar ovos. Claro que não. Mas todo mundo que precisa visualizar a sua carreira profissional, o seu casamento, o tempo que você quer engravidar, você tem que colocar no processo de decisão a sua reserva.
Senão, você estará tomando uma decisão, estará chegando a uma decisão de forma errada. E aí é preciso que eu alerte alguma coisa para vocês. Nem sempre a medicina reprodutiva irá resolver, gente. Nem sempre. Nós não temos como lidar com um óvulo de 45 anos de idade, cuja chance de engravidar pela via da fertilização in vitro bate no máximo 5%. Olha o que eu estou falando. Uma mulher de 45 anos, na fertilização in vitro, usando o que há de mais moderno, nós vamos falar de 5% de chance de ela ter um bebê em casa. Semana passada, eu fiz uma estereoscopia de uma paciente que eu achei extremamente interessante de pensar em trazer para cá. Essa paciente, ela me procurou aos 37 anos de idade. E ela percorreu este caminho que aqui eu estou trilhando para vocês. Aos 37 anos, nós resolvemos, ela ia casar, congelar óvulos. E nós conseguimos, naquele momento, congelar 12 óvulos. Muito bem. 2 anos depois, ela me procurou. Doutor, agora eu casei e eu quero engravidar. O senhor pode me dar uma ajuda para ser mais rápido? Mesmo sem ela ter uma infertilidade declarada, a gente fez um acompanhamento da ovulação, fiz um pouquinho de um medicamento para estimular um pouco a ovulação. E ela, por sorte, enfim, por várias conjunções, engravidou na primeira vez, que induziu a ovulação. Ela tinha 39 anos, ela congelou 12 ovos aos 37, ela conseguiu engravidar na primeira indução, teve seu filho e na semana passada me procurou, aos 47 anos de idade, dizendo, agora eu quero ser mãe novamente. E eu disse, por felicidade, nós temos 12 óvulos congelados de 37 anos. É essa perspectiva de empoderamento que eu quero chegar e finalizar a minha conversa com vocês. Qualquer forma que vocês tenham de planejar a primeira maternidade, se vocês vão cumprir essas etapas, que principalmente é depois dos 30 anos de idade, pensem em ter, pelo menos, acesso à reserva. E com o acesso a essa informação, vocês possam tomar uma decisão mais condizível com a condição clínica dos ovários de vocês. Essa seria, digamos assim, depois a gente pode entrar novamente para conversar, mas essa seria a minha fala. A fala do cuidado, a fala da serenidade, a fala do empoderamento, mas uma fala muito real. Vocês não podem achar que simplesmente nós poderemos resolver, que a medicina reprodutiva poderá resolver, porque isso nem sempre é verdadeiro. Muitas vezes, para finalizar, eu já me deparei com situações nos quais as pacientes chegam, mas determinada cantora ou cantor, sei lá, engravidou ali com 44, 45 anos, tinha ovos congelados. Tinha ovos congelados. Muitas vezes, gravidezes de forma mais avançada podem ter sido com banco de óvulos. E aqui nós estamos falando de uma prevenção desses momentos. De algo que faça com que vocês não se dirijam até lá, para não irem até lá. Então, esse seria, digamos, o meu primeiro recado, para depois a gente fazer algumas intervenções que possam ser pontuais, mas esse seria o meu encerramento para eu pontuar mais ou menos isso. Tomem conhecimento da reserva de ovos de vocês. E a partir daí, empoderada desse conhecimento, tome as decisões devidas. Eu acho que seria isso. Obrigada, doutor Evangelista. Acho que você abriu muito bem, assim, tudo que a gente vivencia, né, na realidade da mulher atual, né? A gente evoluiu muito, graças a Deus, e ocupando um espaço no mercado de trabalho, e não só no mercado de trabalho, mas também nas lideranças mundiais, né? E a gente fica naqueles dois sonhos, tentando ir em paralelo, o que é muito difícil, né? A gente não consegue ser muito bom no trabalho, muito bom como mãe. Em algum momento, a gente precisa recuar um pouquinho, né? Eu, como grávida hoje, eu sei como a gravidez em si,
ela segura um pouco a mulher, né? A gente precisa reduzir a carga horária de trabalho, a gente precisa fazer algumas mudanças porque é fisiológico. A gravidez é um momento de pausa um pouquinho maior da vida da mulher. Então, assim, por mais que a gente tenha uma vida normal, que a gente consiga trabalhar, que gravidez não é doença, se a gente pode projetar essa gravidez para frente, por que não fazer, né? E graças a Deus a medicina está aí para ajudar a gente não só a passar para frente, mas a passar para frente com segurança, né? E é isso, gente, que eu vou falar um pouquinho agora para vocês, de como que a gente faz essa preservação, né, com mais segurança. Então, eu vou começar falando da preservação de fertilidade feminina, logo depois o Eduardo vai entrar para falar da masculina, né? Mas eu queria falar com vocês e explicar como é que funciona o nosso corpo, né? Às vezes é algo muito imaginário, como é que a gente faz essa avaliação do nosso corpo, né? Acredito que vocês estejam vendo a setinha. Isso daqui é um sistema reprodutor feminino, em que nós temos a vagina, que é esse túnel que dá direto no colo do útero. Útero, tendo a cavidade endometrial aqui no seu interior, que é onde os bebês ficam. Trompas, que são desses dois conectores, né? São esses dois trajetos que nós temos. E o ovário. O ovário é o nosso foco de hoje, né? É a gente saber que o ovário ele serve como um depósito de óvulos. Então, esse depósito de óvulos, que é quem vai guardar os óvulos durante toda a nossa vida, né? Desde a fase em que nós somos o embrião, né? Que nós estamos nos formando na barriga da nossa mãe, até a fase que a gente vai, de fato, usar os nossos óvulos. Então, é aqui que fica protegido, dentro da nossa barriga, a nossa reserva ovariana. E como é que acontece essa nossa vida reprodutiva? Como o doutor Evangelista disse, né? A gente nasce com mais ou menos 1 milhão de óvulos em cada ovário, só que a gente não tem esse poder de formar novos. Então, a gente forma quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente nasce com mais ou menos esses 2 milhões de óvulos. Quando chega na puberdade, a gente já atingiu um valor de 400 mil óvulos, porque a gente já teve nossa grande maior perda, que é na infância. E apesar da gente fazer uma comparação que o mínimo de um espermograma é ter 15 milhões de espermatozoides por ejaculado, né? Que a média é 30 milhões, como o doutor Evangelista falou, mas que fica desleal nessa concorrência do homem com a mulher. Mas o que a gente tem que ver é que esses 400 mil, eles são suficientes para nós termos a nossa prole definida até o final da nossa vida. Só que tudo isso depende de com quantos anos que eu vou liberar para engravidar e de que se eu tenho alguma comorbidade associada, se eu tenho alguma doença que vai me causar infertilidade, se eu tenho algo que vai afetar esse meu ovário. Então, ao longo dos anos, é que a gente vai sabendo se a gente vai ou não, tendo algo que possa atrapalhar essa avaliação da fertilidade, né? E aí, a queda da fertilidade, quando a gente fala, né, a minha fertilidade reduziu, eu não falo só de queda da reserva ovariana de quantidade de óvulos, eu falo de qualidade também, porque a gente fala em números de óvulos que reduziram, mas também em um óvulo que está comigo desde que eu nasci, e hoje eu estou com 30 anos de idade, ou estou com 35 anos de idade, ou estou com 40 anos de idade, ele tem a mesma idade que eu, né? A medicina, ela avançou muito para a parte estética, né? Então, assim, muitas mulheres fisicamente não aparentam ter os seus 40 anos de idade, mas não existe como a gente ainda, né, ter um botox e um preenchimento de ovário que ele vai deixar o ovário rejuvenescido, né, e paralisado naquela idade anterior, né, com um aspecto muito melhor. Então, a gente precisa, sim, tomar muito cuidado com essa queda da quantidade e da qualidade desses óvulos ao longo dos anos. Teve um estudo que mostrou que 10% da população mundial perde completamente a sua reserva ovariana aos 35 anos de idade. O grande problema de queda da reserva ovariana é que ela não tem sintomas. Então, eu não sei se eu estou tendo queda da reserva ovariana, mas eu também não sei se eu tenho fatores de risco associados, a não ser que eu tenha uma irmã com falência ovariana precoce, uma mãe que entrou na menopausa muito jovem.
é um sinal de alerta para mim, mas não é uma certeza de que a minha reserva ovariana está caindo e nem é um sinal do momento, né? E aí, por que que a gente preserva a fertilidade? Primeiro de tudo, começou com as doenças oncológicas, né? Então, mulheres com câncer, a gente pode e deve, né? Em alguns casos de câncer, fazer essa preservação da fertilidade, porque as medicações usadas no tratamento oncológico, elas são gonadotóxicas. O que que é isso? Elas são tóxicas para os ovários. Então, a gente precisa fazer essa avaliação não só da reserva, mas também de preservar, porque a gente sabe que os quimioterápicos e os radioterápicos, se forem na região pélvica, que é onde estão os ovários, vão agredir com certeza os ovários, né, das mulheres que estão em tratamento oncológico. Mas isso é avaliado em conjunto do oncologista com o médico da reprodução humana. Só que a gente também teve um declínio dramático na taxa de natalidade. O que é isso? Mulheres reduziram, né, a quantidade de filhos, né, a quantidade de filhos nascidos. Porque mulheres adiaram casamento para ter a sua estabilidade financeira, porque o desejo de gestar hoje é mais tarde, seja por ausência do parceiro ideal, seja por necessidade de evoluir na carreira, obviamente. Mas a gente tem que ver que a fertilidade, ela cai todo ano, né? Ela teve a sua primeira grande queda na infância, ela vai ter a sua queda, né, de mais ou menos 1 a 4% ao ano até os 35 anos de idade. Só que aos 35 anos a gente tem mais um grande boom de queda de reserva, por quê? A gente tem uma ideia de que a mulher brasileira entra na menopausa aos 45 anos. 10 anos antes da menopausa, eu entendo que eu vou ter uma grande queda da minha reserva ovariana. Então, se aos 45 eu entro, né, teoricamente, aos 35 eu tenho uma primeira grande queda, né? Na verdade, a segunda grande queda. E aí é a hora que eu fico em alerta, que é o meu marco da história da mulher, que é os 35 anos de idade. Porque eu vou começar a ter uma queda de 15% ao ano. E depois dos 40 eu caio 35%. Então, se a gente for calcular, né, assim, na ponta do lápis, realmente chega ali perto dos seus 45, sendo umas taxas para mais, outras para menos, né, a depender. E aí, como é que eu preciso saber como é que eu posso saber se eu preciso congelar? Como o doutor Evangelista até já falou, né, que nós temos como avaliar no exame simples, gente, de exame de sangue. Então, primeiro de tudo, é buscar o atendimento especializado, ou num ginecologista capacitado nessa área, né, que entenda um pouco mais de fertilidade, ou pode procurar um médico da reprodução humana, que o médico, para ser especialista em reprodução humana, ele é ginecologista e depois faz a área da reprodução humana, né? E aí a gente pode avaliar de duas formas. A gente pode fazer a dosagem do hormônio antimileriano, que é um hormônio que ele é secretado pelos nossos pequenos folículos. Então, alguns estudos já mostram que se eu tenho poucos folículos, eu tenho poucos folículos liberando o hormônio antimileriano. Então, no meu exame de sangue, eu tenho uma consequência de ter uma baixa liberação do hormônio, que me diz, em números, que a minha reserva está baixa. Se eu tenho muitos folículos no meu ovário, eu tenho uma alta liberação de hormônio antimileriano na minha corrente sanguínea, então eu vou captar, né, no exame de sangue, que eu tenho uma alta reserva por um alto valor de hormônio antimileriano. E tem também a contagem de folículos antrais, que são esses mesmos folículos que liberam hormônio antimileriano. Eu consigo avaliá-los por uma ultrassonografia transvaginal, que pode ser feito pelo seu médico da reprodução, pelo seu ginecologista ou pelo radiologista, mas que tenha mão para fazer essa contagem de folículos. Essa contagem ela é feita quando a mulher está menstruada, ou então naquela fase, né, entre o terceiro e o quinto dia do ciclo. Então, não se preocupem que é um exame realmente que você vai estar menstruada, porque muitas mulheres têm esse receio de fazer exame sangrando, mas que é a melhor fase da gente avaliar a reserva ovariana e a fase mais fiel, tá? Então, eu tendo uma boa quantidade de folículos, eu sei que eu tenho uma boa reserva ovariana. Depois que a gente faz a avaliação em consulta, eu tenho como reconhecer a baixa reserva ovariana. Então, a nossa meta aqui é incentivar as pessoas a mudar as suas decisões de planejamento familiar. Se eu descobrir uma baixa reserva, o que é que eu faço? Eu vou engravidar? É a hora? Não é? Pronto, não é? Então, aí a gente vai congelar.
Então, não é uma decisão do seu médico, é uma decisão em conjunto, é uma decisão sua, é uma decisão nossa, que a gente pode sentar e colocar todas as cartas na mesa e ser muito sincero, né? Só que o que acontece? Muitas mulheres acham que, se elas têm um estilo de vida saudável de atividade física, dieta, elas estão preservando a sua fertilidade. E o que, de fato, isso não acontece. Você pode melhorar a qualidade dos seus óvulos se você tem uma boa dieta, faz atividade física, uma suplementação adequada. Mas dizer que eu vou parar a queda da reserva, isso não acontece. O mesmo para as mulheres que começaram anticoncepcional aos 15 anos e estão com 35 anos tomando aquele mesmo anticoncepcional oral ou qualquer que seja, e acham que, por não estarem ovulando, entre aspas, né, por estarem bloqueados, estão preservando a sua fertilidade. Mais uma vez, não existe nada que possa frear essa queda da reserva ovariana, infelizmente. Só que o nosso senso de segurança para essa queda de fertilidade, até o parceiro ideal aparecer, ou até atingir o que nós queremos na nossa carreira, finalizar todos os nossos estudos, a gente tem a fertilização in vitro, né? Que eu posso preservar tanto óvulos, como eu posso preservar já também o embrião. Porque tem casos de pacientes que não namoram, não são noivas, não são casadas e vão no consultório para a gente preservar o óvulo. Como tem casos de pacientes que já são noivas ou que estão casados até, que não querem ter filhos agora, a gente já detecta uma baixa reserva e aí ela quer congelar embrião para engravidar daqui 1, 2 anos e ter mais uma certeza de que vai dar tudo certo, né? E não uma certeza, uma segurança, né? E tem também os casais que vão mais além, né? Que já estão com idade mais perto do limite. Então, além de preservar embrião, tem casal que opta por fazer a biópsia do embrião. Então, já é mais um passo de você saber como é que está sendo essa preservação da fertilidade do casal, nesse caso. E aí, quando foi que surgiu essa proposta do congelamento, né? A preservação de óvulos, ela sempre foi uma opção poupadora de fertilidade para as mulheres com câncer. Mas em 2012, gente, só há 8 anos atrás, é que começou esse congelamento de óvulos, que foi reclassificado como procedimento para a preservação da fertilidade das mulheres que querem esperar um pouco mais para engravidar. Então, há 8 anos é que nós estamos fazendo essa preservação da fertilidade por opção das mulheres, né? Que é mais uma conquista para o nosso meio, né? Para o nosso futuro. E o que a gente orienta no congelamento, né? É que essa preservação, se possível, seja feita antes dos 35 anos. Voltando para aquilo que eu falei para vocês, é o nosso marco de mais uma queda da reserva ovariana. Posso preservar aos 36, aos 37, aos 38, aos 39? Pode, sabendo que depois dos 35 anos, né, uma média, não é uma certeza, né, mas como até o doutor Evangelista falou, que preservou de uma paciente com 37 anos e conseguiu muitos óvulos. Mas a nossa teoria é que vai caindo um pouco depois dos 35 anos. Mas a ideia da gente congelar antes dos 35 é a paciente ter uma segurança um pouco maior de conseguir gestar na 4ª ou na 5ª década de vida. E por que a gente fala os 35 anos, né? Já teve estudo mostrando da taxa de sucesso da fertilização in vitro se eu preservo 10 óvulos antes dos 35 anos e 10 óvulos depois dos 35 anos, tá? Eu tô falando aqui, gente, de óvulos, não é de congelamento de embrião. Mas esse estudo, ele fez uma comparação das mulheres nessa idade, né? Que se você preserva antes dos 35, esses 10 óvulos, você tem a chance de 60% de engravidar, né? De ter um bebê nascido vivo, ou seja, um bebê em casa. E depois dos 35, esses mesmos 10 óvulos caem para 30% de chance de eu ter o meu bebê. Então, a gente percebe que tem uma grande diferença, né? Eu tenho o mesmo número de óvulos, idades diferentes, então por que eu tenho porcentagens diferentes? Porque eu tenho qualidades diferentes de óvulos por conta da idade. Não é só a idade que cai, lembrando que a gente, ao longo da vida, a gente adquire comorbidades, aumento de peso, estresse, né? Tudo no nosso dia a dia, ele vai influenciar na nossa qualidade desses óvulos, né? Tem esse artigo
que ele é bem recente, né? Ele é aqui de 2019, e ele é um modelo matemático para calcular o número de bebês nascidos pelo número de óvulos congelados. Gente, esse estudo não é brasileiro, tá? Ele não entra na nossa realidade. Então, a gente precisa entender, né, as etnias também, a forma que nós respondemos à indução de ovulação, mas e não existe também nada matemático para a medicina, né? A medicina ela é cheia de hipóteses cheias de novas tentativas, cheias de esperança, diferente de um cálculo matemático que na medicina começa aqui 1 mais 1 dá no mínimo 3, né? Não dá só 2. Então a gente tem esse modelo matemático, mas não quer dizer que a gente segue à risca o que isso acontece, né? Então esse estudo ele diz que para ter 75% de chance de ter pelo menos um bebê em casa, aos 34 anos eu teria que congelar 10 óvulos, aos 37 anos eu teria que congelar 20 óvulos e aos 42 anos eu teria que congelar 61 óvulos. Gente, isso é 61 óvulos, né? Algo inviável, principalmente para os 42 anos. O que quer dizer é que, como a qualidade reduz, a gente precisa cada vez de mais óvulos. O que a paciente tem que ficar bem ciente é que, a depender da idade, a depender da reserva ovariana e a depender de como foi o procedimento, eu preciso fazer mais ciclos de indução, ou seja, nem sempre as coisas vão acontecer de primeira. Nem sempre em uma indução, em uma punção, eu vou conseguir a quantidade de óvulos que eu precisaria para toda a minha prole. Às vezes eu preciso de mais ciclos de verdade e isso é bem comum de acontecer, tá? E aí a pergunta que não quer calar, né? Como é que funciona esse processo que muitas mulheres querem saber qual é o passo a passo para chegar a ter a sua fertilidade preservada, né? Nós temos 2 etapas. O primeiro de tudo é quando a gente começa a estimulação ovariana. Existem protocolos e mais protocolos que vai depender daquele exame que eu falei para vocês, que é o hormônio antimileriano. Sua idade, reserva ovariana, tudo isso vai contar para a gente saber que tipo de medicação usar. Mas, em geral, as medicações elas são orais e injetáveis, sendo em subcutâneo, né? Aquela agulhazinha bem fininha, que a depender de onde você fizer, você pode ter a ajuda da clínica para fazer a aplicação, ou você pode você mesmo fazer a aplicação em casa, certo? Porque é subcutânea, é mais superficial. Depois disso, a gente vai para a coleta de óvulos. A coleta de óvulos, ela é um procedimento minimamente invasivo, realizado em centro cirúrgico, com sedação. Então, é um procedimento indolor, é um procedimento que você não vai ver e não vai sentir nada, porque você é sedado. Eu coloquei aqui uma imagem, mas vai ter vídeo aqui mostrando como é que é uma punção, tá, gente? Que a Andrea trouxe, que é a nossa embriologista. Aqui é mostrando a imagem o seguinte. Aqui é o útero, ovário. A mulher fica em posição ginecológica, que vocês sabem como é a posição, né, da prevenção, para nós podermos fazer um ultrassom transvaginal. Esse ultrassom transvaginal, ele tem um guia com uma agulha, que essa agulha a gente entra dentro do ovário e vai captar óvulo por óvulo. Aqui tem essa imagem que você vê. Tem o folículo, que é essa bolinha maior. Aqui é a agulha e esse pontinho é que é o nosso óvulo. Então, para a gente poder pegar tudo que a gente quer, chegando no nosso precioso, né, no nosso óvulo, a gente aspira o líquido que tem dentro. Quando a gente faz o ultrassom transvaginal, a gente pode ver, por exemplo, 5 folículos, né? Um exemplo. 5 folículos, na hora que eu vou captar, eu consegui 3 óvulos. Doutora, mas se eu tinha 5 folículos, por que eu tive 3 óvulos? Porque nem todo folículo é o óvulo. Então, o folículo é a casinha do óvulo e dentro dele é que nós temos o óvulo. Então, a gente faz a punção, vai captar. É preciso saber todo o processo para vocês não ficarem frustradas se você chega, tem 5 folículos, na hora da punção sai 3 óvulos. Por quê? Não é 100% que a gente vai conseguir, né? E mesmo assim, a Andrea deve comentar com vocês, né, sobre a maturidade desses óvulos. Nem todos estão prontos para gestar, né?
E aí, para fertilizar. E aí o último processo, né, depois de captamos o óvulo, entregamos o embriologista, faz todo o preparo, nós temos o congelamento desses óvulos. E aí a nossa segunda etapa, que vai ser quando? Quando a paciente decidir que ela está pronta, né? Que vai ter um descongelamento, e aí é que vai ocorrer a nossa fertilização, que é quando a gente pega o embrião, o espermatozoide, e ele vai entrar dentro do óvulo, tá? Alguns laboratórios fazem por fertilização in vitro, que é deixar os espermatozoides entrarem de forma natural, né? Assim, por competitividade, né? Por competição. E tem outros laboratórios que fazem a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática, né? Que é essa figura aí que a gente faz mesmo guiado, aumentando ainda mais as chances de dar tudo certo. Eu queria mostrar para vocês, gente, os benefícios da gente preservar essa fertilidade, né? Porque a gente fala em preservar, 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 o porquê, mas a gente tem que saber se realmente é válido para a mulher, né? Então, o que é que essa preservação de fertilidade vai poder lhe dar? Ela vai poder possibilitar de você adiar a maternidade até o momento que você vai estar pronta para isso, vai possibilitar de você se estabilizar financeiramente ou de carreira, vai dar uma sensação de segurança nas mulheres, então você consegue fazer tudo que você gostaria, né, na sua vida ou chegar no ponto certo. E aí quando você decide, não, agora é minha hora, você não chora pelo leite derramado, porque você está com o óvulo preservado de uma idade mais jovem do que a idade que você quer engravidar. Então, se sua cabeça, seu financeiro, seu parceiro chegar aos 40 anos, você preservou um óvulo de 35. Então, a sua chance, lembrando para aquele slide lá que eu mostrei para vocês, né? Se você preserva antes dos 35 anos, a sua chance de dar certo, ela é muito mais alta. Então, a gente acaba que tem essa sensação de segurança, né? Mas essa sensação de segurança, a gente não quer dizer que você vai usar. Quer dizer que você sabe que ele está lá, você vai preservar anualmente, né, por uma taxa do laboratório, não é uma coisa que você vai pagar todo mês, mas que você tem uma segurança de estar lá. Se não quiser usar, não vai usar. Se quiser engravidar por meios naturais, vai engravidar por meios naturais, como o doutor Evangelista falou da paciente que ele só ajudou com a indução. Então, não necessariamente você precisa passar pela fertilização in vitro para engravidar. Você congela os ovos para ter sua segurança. Mas se você não quiser, ele fica lá e aí não precisa se preocupar em ir para a FIV em si, né? Essa preservação da fertilidade, ela pode ser realizada na idade ideal, que graças a Deus a gente está tendo mais conhecimento. É uma coisa muito nova para a gente, principalmente no Brasil. Nós tivemos o nosso primeiro estudo sobre preservação de fertilidade há 1 ano atrás. Então, tipo assim, já é uma coisa que não era tão estudada e é uma coisa de fato nova, né? E o nosso ponto-chave, né? Por que preservar a fertilidade? Porque você aumenta as chances de ter filhos próprios genéticos, que é o desejo de muita mulher, né? Ter filhos geneticamente próprios com óvulos próprios. E aí eu deixo aqui uma mensagem para vocês, que não há maior força do que uma mulher determinada a crescer. Então, se a gente está determinada a crescer na nossa carreira, de adquirir a nossa estabilidade financeira, de ter tudo que nós queremos do ponto de vista de trabalho, por que não adiar de forma segura um outro sonho que estaria em paralelo, mas que eu posso postergar um pouco mais com segurança, né? Obrigada, gente. Era isso. E eu vou dar a palavra agora para o Eduardo, que o Eduardo vai falar da preservação da fertilidade masculina. Eduardo, muito obrigada pelo seu tempo, né? Todos vocês com o tempo muito corrido, né? A gente tinha até programado, gente, para a semana passada, mas como fica essa correria muito grande da gente, né? Encontrar os 4 é muito difícil. Mas deu certo, graças a Deus. Eu queria, viu, Eduardo, te agradecer de coração por estar aqui com a gente e ajudar tantas pessoas a chegar no nosso objetivo, que é o conhecimento.
Eu que agradeço, Tício. Muito obrigado aí. É um grande prazer poder fazer essa parceria com você, Evangelista, Andréia, e poder contribuir também para conhecimento geral dos da nossa população. Tá? Então, eu realmente, depois dessas aulas de vocês, né, fica bem claro que a preservação de fertilidade feminina é um assunto premente, né, urgente, né, haja vista que tem já esse cenário mundial que tem mudado, né, as mulheres tomando a liderança. Fiquei muito feliz de ver esse slide aí do Evangelista, que está em 30%. Espero que minha filha, daqui a 20 anos, se enquadre aí e talvez já chegue, esteja, como já são a maior parte na população economicamente ativa, por que não ser a maior parte nos cargos de liderança? Acho que as mulheres têm uma grande capacidade de liderar, até superior que a dos homens. E, sem dúvida nenhuma, a mulher tem essa questão do relógio biológico, né, que está sempre contra elas, né? Então, você que... eu tenho várias amigas médicas, você vê sempre elas, as que não têm filhos, as que não formaram família ainda, com uma certa agonia, né? E eu acho que esse tema, ele vem a trazer um conforto, né, para mulheres que querem crescer na vida, né? Então, realmente, muito interessante, né? Agora eu vou falar um pouquinho dos homens, tá? Que os homens, assim, fica até meio sem jeito de falar aqui, porque a gente foi muito beneficiado do ponto de vista biológico, né? Então, eu vou logo dizer, a primeira frase é que não há recomendação de você fazer uma preservação de fertilidade masculina para evitar, digamos assim, os efeitos negativos do envelhecimento, né? Se a mulher já tem todos esses estudos, a partir de 35 anos, há uma piora, as chances vão diminuindo de forma exponencial. Nos homens isso não se aplica, né? Até existe sim uns critérios a partir de 45 anos que a gente começa a falar de idade paterna avançada, tá? Mas isso aí não se correlaciona diretamente com a capacidade de ter filhos, né? Dentre também as grandes vantagens, digamos assim, que o fator masculino possui, primeiro é que os órgãos sexuais masculinos e reprodutivos eles são externos, em sua maioria. Da mulher são internos. O homem, né, a mulher você viu ali de reserva de 10 folículos, então a gente conta as unidades, tá? O homem a gente fala em dezenas de milhões. Então é uma grande abundância, né? A biologia do gameta masculino ele é mais abundante. E o outro que eu falei é a questão da idade, que a gente não sofre uma queda tão expressiva e tão rápida com a idade. Então, boa parte do que se fala em preservação de fertilidade vem de estudos na população oncológica, né, em pacientes que tiveram câncer ou infanto-juvenil, ou na fase adulta, ou em fase reprodutiva, e que gostariam de, por algum motivo, construir uma família depois. E a fertilidade, gente, no homem isso também é muito importante. Na mulher tem aquela questão de ser mãe, aquele chamado, mas o homem está muito relacionado, né, com a virilidade, com a autoestima, o bem-estar. Então, apesar de tudo que eu falei, os homens eles sofrem muito com essa incapacidade de poder ter um filho biológico. Já é considerado um dos pilares fundamentais da qualidade de vida da população masculina e um direito fundamental de todo indivíduo, né? Então, quando indicado, deve ser sempre, digamos, aventada a possibilidade, feito um esforço nesse sentido, né? E assim, apesar de vocês viram, né, a parte feminina tem vários exames, coleta de óvulos, o homem, né, talvez a principal importância desse tema é a simplicidade, né? O homem é tudo uma questão de conhecimento e ajuste, né? Porque os procedimentos são bem mais simples. E assim, os tratamentos para câncer, né, voltando aqui um pouco à questão do câncer, eles evoluíram muito e hoje em dia, né, existe uma sobrevivência muito grande para o câncer infanto-juvenil e em idades reprodutivas, né? A gente fala em taxas de sobrevivência da ordem de 90%. Então, esses homens eles vão sobreviver e vão querer ter filhos no futuro. E já estudos de longo prazo nessa população mostram que a infertilidade está entre as principais causas de depressão nessa população, né? E esse tema, né, apesar de já ter décadas que se fala sobre isso, ele ainda é muito negligenciado na prática médica, né? Fizeram um estudo nos Estados Unidos avaliando o conhecimento das práticas de preservação de fertilidade nos médicos oncologistas, e o número é esse aqui, ó. Apesar de 92% de todos os oncologistas afirmarem que sabiam da possibilidade
de preservar, uma coisa assim, apenas 48%, metade, efetivamente encaminhava os pacientes para essa coleta. E aí é um grande arrependimento, né, processos, essas coisas dos Estados Unidos, por conta disso, os pacientes se sentem lesados e isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça. E como eu disse, a oncologia, sem dúvida, é o grande pedra digamos, no caminho da fertilidade masculina, né, de uma forma aguda, né? Você tem que preservar quando você se pretende passar por digamos, uma atividade, um tratamento que, como a Tice falou, é gonadotóxico. Porém, existem outras situações que estão cada vez mais presentes, né? Doenças crônicas, doenças autoimunes, que vão necessitar de uso de imunossupressores que, sabidamente, pioram a fertilidade masculina, como a ciclofosfamida, né? Então, isso aí é um trabalho. Pessoas que têm essas doenças vão começar um tratamento, tem que conversar com seus médicos e pedir uma orientação. Até mesmo antes de vasectomia, né? Homens que são férteis, né? Mas por uma estratégia reprodutiva do casal não tem aquela certeza se quer ou se não quer. A mulher, por algum motivo, ela rejeita a hipótese de usar DIUs ou algum outro, ou pílula por questões hormonais ou questões saúde geral, e aí muitos optam, né? Tá ficando cada vez mais comum homens congelarem, né? Preservarem a sua fertilidade antes da cirurgia da vasectomia. Tratamentos hormonais, tá? Seja homens que têm uma deficiência hormonal e precisam fazer um tratamento, seja até na questão da transexualidade, pessoas que querem trocar de sexo, né, e de alguma forma querem preservar essa fertilidade no futuro, né, porque vou até comentar um pouquinho mais à frente que os tratamentos hormonais eles têm um alto potencial de prejudicar também a produção de espermatozoides e muitas vezes de forma irreversível. Situações de guerra é mencionado na literatura, mas mais literatura americana, né? O soldado vai para a guerra, muitas vezes é oferecido um programa lá de cuidado dos veteranos e dos soldados que a opção de preservação de fertilidade. E, na verdade, gente, como eu falei, isso ainda é um grande tabu, né? A grande maioria dos pacientes no Brasil não recebem qualquer tipo de aconselhamento a respeito disso, né? Seja por desconhecimento das opções por parte dos médicos, né? Desconhecimento da importância por parte dos gestores, serviços de saúde em geral. Muitas vezes é uma discussão difícil, essas três últimas elas são em bloco, né? É uma discussão difícil, o tempo é insuficiente, o prognóstico pode ser reservado. Então, a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, começa uma correria contra o tempo para começar a quimioterapia, estadiamento, tratamento, né? E aí é difícil você, às vezes, encaixar se não houver uma boa vontade do serviço, facilitação dos acessos, e você encaixar aquela discussão de será que um dia... Primeiro, o cara quer sobreviver, né? Então, ele não consegue. Será que quando eu sobreviver, eu vou ter uma fertilidade prejudicada? E se eu quiser ter filho, eu não vou conseguir? Então, é por isso que é tão complicado. E aí também eu não vou também me aprofundar muito, mas só para vocês terem uma ideia, né? Então, o espermatozoide, né, diferente da mulher que nasce com aquele número contado de células que vai diminuindo e sendo degenerado ao longo da vida, o homem tem umas células primordiais que elas mantêm a sua capacidade de se multiplicar por tempo indeterminado. Então, elas sofrem uma série de divisões, né, e depois uma fase final de especialização para ganhar esse formato especializado, né, com a cabeça ovalada, né, com um flagelo, uma cauda que é capaz de manter o movimento flagelar, né, lembrando que o espermatozoide é a única célula do nosso corpo que nada, né, então é uma célula altamente desenvolvida. Então os agentes gonadotóxicos, né, a quimioterapia, ela pode afetar essas células primordiais de forma irreversível. E as células que já estão formadas, elas podem ter um dano do DNA, né? Então, assim, quando a pessoa, assim que ela começa a quimioterapia, ela não está imediatamente infértil, né? Boa parte dos espermatozoides que foram produzidos, tá? Eles já estão no sistema, estão sendo eliminados, então é possível sim que a pessoa consiga engravidar nas fases iniciais do tratamento. Contudo, isso não é recomendado, exatamente por questões, né, de que não se sabe o que acontece com os filhos desse casal caso haja um reparo incorrigível do DNA, né? Não se sabe ao certo se isso pode levar a malformações genéticas. Então, durante esse período, não é recomendado que se tome precauções de fertilidade, principalmente no começo, até para os tratamentos mais leves. E, né, imagina que isso aqui é o testículo, né? Então, quando não há uma lesão direta das células, né, como é no caso dos hormônios, quando você entra com tratamentos hormonais externos, isso vai desregular esse complexo sistema de controle de produção hormonal, né?
muitas vezes esses ciclos eles são reversíveis, né? Eu diria que em torno de 90% dos casos que a pessoa fez uso hormonal, se você fizer uma terapia de resgate, né? Muitas vezes ele consegue recuperar a fertilidade, sim. Porém, como a gente não sabe, né? Aqui é uma questão de prevenção, né? Se infelizmente der a zebra de você cair naqueles 10% que não recupera, então é sempre bom que você tenha a opção, né? Seja debatido, que nem é a questão de empoderamento dos pacientes como senhores do seu próprio destino, né? Ser explicado as suas ações, as suas probabilidades e isso faça que conjuntamente com o médico se tome decisões mais assertivas sobre o que realmente é importante para cada um. Né? Tanto que já há recomendações, como eu falei, há mais de 10 anos, né? Que todos os homens e mulheres em idades reprodutivas com diagnóstico de câncer devem ser informados sobre as opções de fertilidade. Essa é uma recomendação muito forte, porém, o difícil é colocar isso em prática. Porque, como eu falei, isso em todos os lugares do mundo, viu, gente? Até nos Estados Unidos também existem serviços especializados, mas a maioria dos serviços não tem essa infraestrutura de dar esse tipo de suporte. Nas outras áreas, então, que é transexualidade, tratamentos hormonais, isso é completamente negligenciado aqui. Vocês estão tendo em primeira mão esse acesso e espero que vocês ajudem a difundir esses conhecimentos entre os seus conhecidos. Né? E a importância é bem similar também à importância, né, e os motivos de preservação da população feminina. Né? Aumentar a chance de fertilidade, né, em alguns casos que não é que seja alguns tipos de tumores mais, digamos, menos agressivos, existe algumas opções de quimioterapia que são menos tóxicas ao testículo. Então, isso pode até ajudar na decisão de qual tratamento o paciente vai fazer. Né? Às vezes o paciente acabou de casar, está planejando ter filhos. Né? Então, além de você fazer a criopreservação, congelamento, o ideal é que você também, às vezes, possa ajustar, né, a toxicidade. Muitas vezes, não é porque o paciente tem câncer que ele era fértil antes. Às vezes, ele já tem alguma outra alteração da fertilidade que é identificada junto com o diagnóstico. Então, acaba virando uma oportunidade também para você fazer uma avaliação geral de saúde, tratar melhor o que pode ser tratado para fins de fertilidade, para que não haja um impacto tão grande e para que, digamos assim, haja até uma melhora do material que é congelado. Né? Para vocês terem uma ideia, né? A maior parte, isso aqui é um estudo americano também que levantou as principais causas de criopreservação de sêmen, né? São diferentes tipos de tumores, mais da metade, isso é no mundo todo, né? Que são tumores de idade que acontecem em homens de idade fértil, ali entre seus 20 e 35 anos, tá? Que são são os tumores de testículo e os linfomas. Tá? Obviamente que se você contabilizar as outras, né, tem vários tipos de tumores. E o que é importante é que hoje a gente vive num mundo complexo. Né? Esse tipo de conversa não é para ser desencadeada apenas em homens jovens, não. É em todas as pessoas, todos os indivíduos. Se o homem tem 50, tem 60 anos, você não sabe se ele está no segundo casamento, você não sabe se, às vezes, ele, né, enfim, tem planos, é solteiro, nunca casou, tem planos de conhecer alguém. Ou até também, por outro lado, né, crianças pré-púberes. Tá? Nos Estados Unidos tem um programa grande, uma vez eu já participei de um procedimento de captação de células em um bebê de 3 meses de idade. Né? Os pais, isso quando é discutido com frequência, aparecem possibilidades, né? E isso é discutido. Né? Então, lembre-se que isso é uma coisa que é para fazer para todos os pacientes. Pelo menos a explicação. E se aí ele vai preservar ou não, aí vai depender dele. E como eu falei, gente, aqui é muito mais simples, né? Mais de 90% das vezes vai ser, né, todo esse processo se resume a uma simples masturbação com a coleta de sêmen. Tá? Alguns, menos de 10% dos casos, tem alguma dificuldade, o paciente está, digamos, gravemente enfermo, ele não consegue ter uma ereção, não consegue ter uma ejaculação, é uma doença que invade a medula, que invade os nervos, é um paciente que já tem uma doença prévia, aí sim a gente vai lançar mão de técnicas de captação mais especializadas de espermatozoides. Mas o mais importante é que tudo isso tem que ser feito antes do tratamento. Depois do tratamento, que você começou uma quimioterapia, aí complica, porque já teve lesão de DNA, então tem que fazer termo de consentimento, pode prejudicar, digamos, o resultado final de todo o ciclo de reprodução assistida. Tá?
E os outros tratamentos hormonais também, né? Você perde, a janela ela é curta. Então, como eu disse, a mensagem aqui é apenas uma questão de conscientização e atenção que a janela é curta. Mas o procedimento em si ele é extremamente simples. Há alguns cuidados com a coleta, tá? Isso aí é para todos os tipos de preservação. O tempo de abstinência, o ideal é que seja 2 a 5 dias, mas em termos de oncologia, a gente às vezes dispensa isso. O paciente vai começar a quimioterapia, hoje é segunda. O oncologista fala, vai começar na sexta-feira. Então a gente programa 1 ou 2 coletas, né? Algumas vezes os pacientes têm uma dificuldade de coleta, ou o material não é tão bom, tem que fazer mais de uma coleta. E o ideal é que seja programado, que seja feito antes do início do tratamento. Uma vez que você tem essa amostra, gente, então, geralmente, como eu falei, a gente trabalha com milhões de células, né? E o ideal é que essa amostra seja dividida em tubos. Quanto melhor a qualidade do material, mais uma amostra vai ser capaz de gerar esses tubos. E cada um desses tubos, geralmente, ele vai dar para o sujeito uma possibilidade de um ciclo de reprodução assistida. Em geral. Tá? Então, o ideal é que você congele o máximo possível. Né? Porque a chance disso aqui dar certo vai ser a chance da fertilização. Tá? Que talvez da ordem de 60% a 70% por ciclo. E não é incomum que seja necessário uma segunda tentativa. Então, você tem que fazer um estoque, literalmente. E, né, a preservação é você se apoderar da oportunidade. Se realmente vai utilizar ou não, gente, a gente não tem como prever o futuro. Né? Primeiro porque muitos pacientes depois eles recuperam a sua fertilidade habitual. Né? Em 1 até 2 anos após o tratamento, a gente reavalia, esses pacientes podem voltar a ter uma boa produção de espermatozoides e a gente pode simplesmente desprezar essa amostra. Alguns pacientes que não recuperarem, né, ou que por algum motivo não tenham congelado, aí sim você tem que lançar mão daquelas técnicas de captação cirúrgica, fazer técnicas avançadas de laboratório e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia, gente, a taxa de utilização em vários centros dos Estados Unidos, né, foi um estudo de revisão, deu de 5% a 16%. Eu diria que em torno de 10% dos pacientes vão utilizar essa amostra. Uma outra boa parte vai recuperar a fertilidade, uma outra boa parte, felizmente, vai falecer, uma outra boa parte também nunca vai pensar e vai se preocupar em ter filhos. Mas nós estamos falando aqui de empoderamento de pacientes, tá? E dar opções para o futuro, tá? Para melhorar a sobrevida desses pacientes. Minha mensagem final seria essa: sempre lembrar de tentar fazer o máximo, o esforço possível para fazer antes de qualquer tratamento, seja oncológico, como eu falei, seja vasectomia, tratamentos hormonais, mudança de sexo, qualquer coisa. E sempre tem opções. Sempre tem opções. Tá? Não cabe a nós, médicos, profissionais de saúde, a definir o futuro de vocês. É importante que vocês cada vez mais tenham um protagonismo nisso aí e exijam saber as possibilidades que estão ao seu alcance. Então era isso, gente. Muito obrigado pela atenção nessa segunda noite. Vou ficar aqui online aqui para a gente discutir se tiver alguma pergunta no final. Um abraço. Então, pessoal, agora a Andrea vai finalizar, que a Andrea é embriologista, né, da equipe, e é ela quem cuida do bem mais precioso, né, que é o final do processo todo. E aí ela vai explicar como é que o embriologista faz essa área da preservação da fertilidade. Andrea, acho que tá bloqueado o teu áudio. Tá me ouvindo? Boa noite, Andrea. Obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite, de ter vindo aqui para compartilhar, né, o dia a dia no laboratório e tirar todas as dúvidas, né, do seu precioso tempo aqui com todo mundo que gostaria de saber e de que está muito ansioso para ver, que eu acho que de tudo que acontece, o finalmente é contigo, né? Então a gente consegue acompanhar aí de pertinho tudo que acontece nos bastidores do laboratório. Tá ótimo, Tícia. Obrigada pelo convite, tá? Vou tentar falar para vocês de uma forma resumida, para vocês entenderem qual o papel do embriologista nesse processo de preservação da fertilidade. Vocês três falaram muito bem sobre a parte clínica, vou falar um pouquinho sobre a parte laboratorial. Tem as técnicas de preservação do homem, da mulher ou do casal. No caso do sêmen, já é uma técnica bastante utilizada, bastante consolidada, porque faz parte já da rotina dos laboratórios preservar os espermatozoides.
Os espermatozoides são células que têm respondido muito bem ao processo de congelamento e descongelamento. Eles têm altas taxas de sobrevivência. Não tem tempo limite para manter esse material congelado. Inclusive, existem relatos de bebês nascidos através das técnicas de fertilização in vitro com sêmen que estava congelado há 20 anos. Então, não tem um tempo, não tem uma validade. Ele pode ficar por tempo indeterminado. Na questão dos óvulos e embriões, a mesma coisa. Eles podem ser criopreservados por tempo indeterminado. As taxas de sobrevivência de congelamento ocitário giram em torno de 85% a 90%. E no caso dos embriões, quando são congelados embriões de boa qualidade, eles 95%, quase 100% de taxa de sobrevivência, dependendo da qualidade dele. Eu vou falar para vocês um pouquinho. Isso aqui é como se fosse um índice de tudo que acontece no laboratório, certo? Depois da indução da ovulação, tem a aspiração folicular, que acontece em ambiente no centro cirúrgico. A checagem do líquido folicular, que é feita no laboratório. Depois tem a avaliação da maturidade. Quando a paciente vai congelar o óvulo, esse procedimento já é feito no dia da punção. Quando a paciente vai congelar embriões, tem o processamento seminal para ter a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. A gente acompanha a evolução, o crescimento desse embrião e o congelamento desse embrião. Tem casos que a paciente transfere embrião a fresco, mas o tema da nossa aula é preservação da fertilidade, vamos falar só da preservação. Vou passar um pouquinho para vocês aqui o passo a passo da rotina dos procedimentos no laboratório. A gente fica ali nos bastidores, vocês não ficam muito cientes do que acontece lá, né? Os cuidados já começam na véspera. A gente faz o preparo dos meios, das placas. Esse meio de cultura, ele contém os nutrientes necessários para manter a viabilidade dos gametas e dos embriões, certo? Eles são cultivados um dia antes, mantidos em incubadora, para estabilizar a temperatura, pH, tudo para esperar as amostras no dia seguinte. Essa imagem do lado direito é uma plaquinha, que é para onde vão os embriões, depois da ICSI, certo? Elas são de uso individual, são devidamente identificadas. Está vendo esse código de barra? Tem um QR Code para rastrear cada paciente e manter mais ainda a segurança da amostra. No dia da aspiração, vamos supor que a punção vai começar às 8 horas da manhã. A equipe do laboratório já está dentro do laboratório às 7 da manhã. Então, a gente entra antes, 1 hora, 40 minutos antes, para fazer todo o controle de qualidade. A gente vai aferir a temperatura de todos os equipamentos, vai fazer a aferição dos gases. A gente tem todo esse controle, para quando se tiver alguma coisa fora do padrão, a gente ajusta ali rapidinho. Essa parte aqui é a parte da aspiração folicular, é um procedimento médico, eu vou querer que o doutor Evangelista fale para vocês. Eu vou colocar o vídeo aqui, tá, doutor Evangelista? O artista também pode falar. Bom, mas bem, ok, tudo bem. Essa parte preta, essa bola preta aí, isso é um folículo. Se vocês quiserem imaginar o que é um folículo, basta imaginar uma bola cheia de água. E aí, a gente espeta essa bola cheia de água com a agulha, que é essa linha branca aqui, e aspira. No meio deste líquido folicular é para estar o óvulo. Isso é feito com ultrassom transvaginal, você está sedada, está dormindo. É um procedimento que dura aí seus 15 a 20 minutos. Acorda, o procedimento termina, você acorda, 1 hora, 2 horas depois, estando tudo bem, você é encaminhada para casa. Fica em repouso o dia de hoje, no dia da aspiração, e no dia seguinte está liberado qualquer coisa. Atividade física, atividade inclusive sexual, não vai ter problema. A gente sempre pede para atividade sexual não ocorrer no dia seguinte, uns dias depois, mas não há nenhum tipo de problema. E você vai sucessivamente aí, vai capturando os folículos. Esse é o momento da aspiração folicular. Essa imagem aí do lado direito é o sangue, né, o aspirado, o líquido folicular que foi aspirado dos ovários e vai ser encaminhado para o laboratório. Aqui, esse vídeo está acelerado, mas obviamente não é assim, gira em torno de 15, 20 minutos o procedimento. A imagem que a embriologista está vendo ali naquele microscópio é justamente essa do lado direito, onde esse círculo mais escurinho central é o óvulo propriamente dito, e esse acúmulo de células ao redor são as células da granulose, que a gente chama de cúmulos. Eles são essenciais para promover o amadurecimento do óvulo. Eles ficam repousando aí naqueles meios de cultura que foi preparado na véspera, cerca de 2 ou 3 horas, quando depois a gente vai avaliar a maturidade dele. A gente pega uma pipeta bem fininha,
coloca nesses óvulos e esse excesso de células vai sair e vai ficar só o óvulo. Aí a gente vai avaliar a maturidade. Esse aqui é um óvulo em prófase 1. Oi? Eu vou só te interromper, só para voltar aquele teu vídeo. Assim, Tá. a gente está falando de mulher, né? De mulheres que trabalham. Só um detalhe do laboratório, assim, que nós mulheres que usamos muita maquiagem, né? E tudo a gente, nos procedimentos de laboratório, tudo é proibido, né? Assim, a gente não pode usar perfume, não pode usar nada. E naquele vídeo ali, toda coberta é tu, né? Sou eu. Sou eu. Para mostrar Posso como passar? existe uma segurança de que nada seja contaminado, que nada seja que saia do padrão por culpa nossa, né? Então, Uhum. tudo que pode ser evitado será evitado, principalmente contaminação que é inadmissível, né? A gente entrar com uma maquiagem dentro do laboratório e ter algum problema por conta disso. Então, só para vocês verem esse teu look do dia aí, né, André? Que tu trabalha, que é Maquiagem sem perfume, sem segurança, esmalte. sem nada. É. Posso passar? Pode. Era só para te interromper. Tá ótimo. Pronto. Então, a gente vai avaliar agora a maturidade desses óvulos, certo? Isso aqui é uma coisa que daria uma aula inteira só disso, mas eu vou mostrar só 3 figuras, vai ser muito breve. Esse óvulo está no estágio de prófase 1, ele é chamado de P1 ou de VG. Por que VG? Porque está vendo aquele círculo lá no centro do citoplasma, é uma vesícula germinativa, que demonstra a imaturidade do óvulo. Na sequência, tem o estágio de metáfase 1, onde a vesícula germinativa some, para depois aparecer o corpúsculo polar. Isso aqui demonstra que ele é um óvulo maduro, que é chamado de óvulo M2. Esse é o óvulo viável para ser congelado ou para ser fertilizado, caso a paciente vá fazer o congelamento de embrião. Pronto, a paciente que vai congelar óvulo encerrou aqui. Congela os óvulos, ok? Quando ela decidir, ela retorna para o laboratório, depois do tempo dela. Quando a paciente vai congelar embrião, essa aqui é a Gleiciane, que ela está assistindo nossa aula, inclusive. Ela faz parte do processamento da embriologista da andrologia. O paciente coleta o sêmen e esse espermatozoide ele pode ser tanto do ejaculado quanto do epidídimo ou testículo, que é uma técnica cirúrgica feita pelo Dr. Eduardo ou algum outro urologista. E também a paciente pode optar por banco de sêmen, certo? Enquanto a Gleiciane, o andrologista responsável pelo procedimento, processa o sêmen para melhorar a qualidade espermática, lá no laboratório de fertilização está sendo montado o sistema de micromanipulação. Esse é o nosso micromanipulador de gametas, como o próprio nome já diz, ele manipula microscopicamente os gametas. Esse bracinho do lado esquerdo segura o óvulo e o bracinho do lado direito segura o espermatozoide. Eu vou colocar um vídeo aqui de uma ICSI para vocês. Aqui, ó, o espermatozoide está na pontinha da agulha, ele penetra o citoplasma, aspira, quando rompe, devolve esse citoplasma juntamente com o espermatozoide, que fica depositado bem no centro do óvulo. Essa aqui foi a ICSI. Depois que a ICSI é realizada, esse óvulo com o espermatozoide dentro, ou os óvulos, depende da quantidade que a paciente tiver, vai para a incubadora. E agora o doutor Evangelista vai falar sobre esse videozinho, que é sobre o crescimento do embrião até o estágio de blastocisto. Essa incubadora aí, para um pouquinho, dá para parar? Acho que dá. Parei. Volta um pouquinho aí. Quer os pronúcleos? É. Tá aí. Aí. Vocês estão vendo que aí tem um óvulo e no meio do óvulo tem duas bolas. Uma maior do que a outra, inclusive. A menor é o núcleo feminino e a maior é o núcleo masculino. Vocês vão ver no vídeo que daqui a pouco eles desaparecem. É quando esses núcleos se juntam e vão juntar o DNA masculino com o feminino. Exatamente agora desapareceu. Para. Após o desaparecimento, deixa aí. Após o desaparecimento, começam a ocorrer as mitoses, as divisões celulares. Esse embrião aí, nesse momento, está com 4 células. Libera o vídeo. Pode liberar. Pode liberar tudo. Aí os pronúcleos, o desaparecimento deles agora,
primeira divisão celular. E as divisões vão se suceder. Isso, no entanto, só pode ser visto desta forma em função dessa coisinha aqui, ó, azul que está aqui atrás de mim. Essa é uma incubadora nova, que ela vem revolucionando a forma de cultivar embriões, porque ela permite que a gente acompanhe todos esses passos. E a morfologia do embrião, que antes era uma morfologia apenas morfológica, hoje é uma morfologia morfológica e cinética. Ou seja, nós sabemos que momento o embrião torna-se blastocisto, que horas que ele fecunda, que horas que ele tem a primeira divisão celular. Isso permite nos dar uma capacidade de escolher melhor este embrião. Esta é a grande, grande vantagem dela. A segunda grande vantagem dessa incubadora aqui atrás de mim é o fato de que eu não preciso ficar tirando o embrião de dentro do meio de cultura. Ele fica lá, essa incubadora fica mostrando para mim tudo isso, e isso nos dá uma tranquilidade de saber o que está acontecendo. Essas seriam as duas grandes, digamos, qualidades dessa incubadora. Essa incubadora tem poucas no Brasil. Se existem em torno de 180 clínicas no país, existem em torno de 7 incubadoras dessa no país. A nossa clínica foi a terceira ou quarta a comprar, a adquirir, exatamente por entender que essa tecnologia podia trazer muito mais qualidade ao processo. Pode continuar aí, tua aula. Pronto, gente. Então, quando o embrião atinge o estágio de blastociste, que é o que a gente espera, ele vai ser criopreservado, certo? Então, as pessoas têm o direito de ter seu material genético preservado, seja por razões pessoais, sociais, ou por conta de algum diagnóstico de doença que possa afetar a fertilidade, como o câncer, por exemplo. Tanto o sêmen, quanto o óvulo, quanto o embrião, eles ficam armazenados em tanques com nitrogênio líquido, a uma temperatura de 196 graus negativos, certo? Obviamente, passa por um procedimento de infusão do crioprotetor, que não vem ao caso falar o protocolo de como é feito, mas existe a adição de crioprotetor nas células, e em seguida são armazenados nesse tanque de nitrogênio. Então, é um direito das pessoas a procriação, e cabe a nós, cabe à ciência, tentar proporcionar a essas pessoas um tratamento adequado, com uma opção para preservar a fertilidade. E, assim, essa é a contribuição da reprodução humana assistida. E é isso. Eu me apossei de uma frase de São Francisco, que eu dei uma adaptada nela, e diz que aquele que trabalha com as mãos é um artesão, que trabalha com a mente é um artista, e que trabalha com as mãos, mente e o coração é um embriologista. Obrigada, gente. Bem. Gostou? Obrigada, Andréa. Maravilhosa aula. Obrigada. Vai, Tice. Vou deixar aqui as perguntas agora, né? Eu vou ler aqui as perguntas. Se for direcionando, aí eu vou dizendo para quem que é o quê, certo? A qualidade dos óvulos, ela pode ser melhorada pela suplementação alimentar? Então, Liana, a qualidade do óvulo depende muito da idade, né? A suplementação, ela pode sim melhorar. Nós temos algumas suplementações, mas também a alimentação, a atividade física, parar tabagismo, etilismo, coisas que você faça no dia a dia que possam piorar também essa qualidade do óvulo. Então, tem coisas que a gente pode avaliar em consulta, o que está sendo feito de errado, que a gente pode sim melhorar. No exame basal, que dá 7 folículos com 36 anos e sem doença, pode ter mais de 7 óvulos no mês. O hormônio antifileriano de 0,78. Quer responder, doutor Evangelista? Ou quer que eu responda? Qual a idade? 36 anos. 0. Com contagem de folículos atrás de 7, um AMH de 0,78. Ela quer saber se pode ter mais de 7 óvulos no mês. Possível, funciona assim, ó. O antifileriano, ele dá uma ideia da verdade como um todo. Então, se ele está 0,78,
e se o normal é maior ou igual a 1,5, eu posso dizer que ele está baixo. Isso aí é característico. E muito provavelmente, a gente está de um diagnóstico de baixa reserva, porque praticamente a única célula que produz o hormônio antimulleriano é o óvulo. Então, se o hormônio antimulleriano está baixo, é porque deve existir poucos ovos. Então, ele dá a verdade como um todo. O ultrassom, ele aponta para a verdade como um todo, mas ele é mais responsável pela verdade daquele ciclo. Então, naquele ciclo, você começou com 7 folículos antrais. Você pode ter mais ovos do que 7? Pode, porque a avaliação do ultrassom é através de 2 dimensões. Nós não temos uma visão tridimensional no ultrassom. Então, muitas vezes, nós podemos não conseguir contar todos os folículos. E, dessa forma, você ter mais do que 7 ovos naquele ciclo que você está induzindo. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Você pode verdadeiramente ter apenas aqueles 7 folículos e, ao ser estimulada, você pode não desenvolver todos. Ou então, todos os ovos funcionados não serem todos maduros. Então, a resposta, sim, você pode ter mais. Mas você tem que entender que você também pode ter menos. Não é fácil. Precisa fazer e ver. Então, o que eu diria para você é que, uma vez de posse desse diagnóstico, o planejamento se faz mais urgente para você, para poder, digamos assim, esse é o motivo da nossa aula mesmo aqui. A gente está falando exatamente disso. O que me traz satisfação? É você já está me dizendo que está com o antimulleriano na mão. Porque o que nós vemos, muitas das vezes, e essa aula, na verdade, esse ano a gente vai falar muito disso, é exatamente o contrário disso. É a imensa maioria de vocês achando que quando eu quiser engravidar vai dar certo, e se não der certo, a reprodução resolve. Não é verdade. Então, eu diria que a tua grande vantagem é já estar diante da posse dessa informação. E, obviamente, estou tentando responder a tua pergunta também. A pergunta aqui para a Andréia. Os óvulos imaturos são maturados in vitro ou são descartados? Pergunta da Larissa, né? Oi, Larissa, tudo bem? Bom, os óvulos que estão imaturos, eles são mantidos em cultivo, certo? Caso eles amadureçam após essa maturação in vitro, eles são injetados também ou congelados, se for o caso de congelamento de óvulos. Não são descartados logo de cara, não. Aí a Daniele perguntou, o que vai para o teste genético? Eu acho que é para ti, André, perguntando o que é feito para o teste genético. Pronto, essa parte eu não falei, né? Porque... Sabe o que acontece? Muitas pessoas acham que na hora que você faz uma biópsia do embrião, tem medo de tirar um dedo, uma mão, um pé, uma coisa, entendeu? Então, como é que é feita essa biópsia e que parte... A gente faz a biópsia para mandar uma parte daquele embriãozinho para análise genética, é somente uma parte daquele ali, certo? E não é a parte que vai formar o embrião, certo? Não é a parte da massa celular interna, é a parte do trofo, que é a que forma a placenta, que a gente envia para análise genética. Então, não vai tirar braço, não vai tirar olho, não vai acontecer nada disso, não. E assim, respondendo a próxima pergunta... Só dando um pouco mais de ênfase aí ao que você está falando, André, já existem milhares e milhares de pessoas vivas, nascidas, que foram biopsiadas e que já foram analisadas e que são seguidas e que essas pessoas são normais, absolutamente normais. Então não há essa preocupação, não existe essa preocupação, gente. Pode ficar bem tranquilos quanto a isso. Acho que nós estamos muito perto de dar um passo à frente da biópsia, que é sequer tirar um pedaço do embrião. Nem fazer mais isso. No meio de cultura que aquele embrião está, ele libera muitas células. Então, o próximo passo da biópsia é pegar o meio de cultura que ele está, analisar as células que ele liberou, o DNA que está ali liberado por ele, e fazer o diagnóstico genético, sem sequer precisar retirar um pedaço dele. E aí, esse mito já vai desaparecer por vez, sem nunca mesmo nem ter existido. Próxima. A próxima pergunta é da minha irmã. A Sara, tá aí? Responde, o evangelista. Cadê a pergunta? Sara, né? Eu me perdi nas perguntas. Tem um óvulozinho
embriões congelados, congelados aos 32 anos, sábia, né? Quais as chances de engravidar se eu transferir aos 40? A mesma dos 32. A mesma. Isso não. Obviamente que nós também temos que entender que existem doenças ginecológicas agregadas à idade. Por exemplo, a endometriose. Como a endometriose está muito ligada à menstruação, aos 40 anos você menstruou muito mais do que aos 32. E algumas endometrioses podem impactar a implantação. Então isso também é importante a gente frisar. Mas obviamente que você pode chegar aos 40 anos sem endometriose nenhuma. Pode tranquilamente. Os miomas também, caracteristicamente, são as doenças linkadas à terceira, quarta década. E aquele mioma pequeno que você tinha pode estar aos 40 grande. E talvez necessitar de uma intervenção cirúrgica antes de colocar o embrião, a depender da localização e do tamanho dele. Mas, a priori, retirando tais doenças, que podem, inclusive, não acontecer, a sua taxa de engravidar é a mesma do que aos 32. Algum burburinho existe de que nos úteros de 47 anos ou mais pode ter um impacto diminuidor na chance dessa mulher engravidar com um óvulo de 32. Mas, Sara, 47 não, né? Não vai esperar até os 47 aí que nem eu deixo. Lembrar só também das comorbidades, né, que a gente adquire, assim, o ganho de peso, hipertensão, diabetes. Então, são complicações maternas, sem estar relacionada à idade do óvulo. Então, só tomar cuidado com o ganho de peso ao longo da vida, né? E tudo que a gente vai fazendo, que a gente carrega essa carga na nossa bolsa, né? Não é só a idade em si. Andréa, a imaturidade dos óvulos é devido à idade avançada? Por que quando a gente faz a captação, a gente vê alguns óvulos maduros e outros imaturos? Quer responder essa? Acho que é mais clínica, não? Posso responder também, se quiser. Vai. Então, assim, quando a gente faz a indução, a gente usa medicações relacionadas à dose do hormônio antimileriano, né? E a idade da paciente. Então, a gente acaba tendo uma quantidade de folículos X. No protocolo de indução, existem medicações para amadurecimento desses óvulos que estão dentro dos folículos, mas nem todos os folículos conseguem chegar ao ponto de ficar maduros. Quando a gente faz a indução, a gente não só usa a medicação, a gente faz todo um protocolo de acompanhamento ultrassonográfico de crescimento do folículo. Então, se eu estou acompanhando o crescimento desse folículo, eu sei que eles estão caminhando para o tamanho ideal para o dia da punção. Mas para ter uma certeza maior dessa maturidade dos folículos, nós usamos uma medicação que a gente chama, né, carinhosamente de disparo, para melhorar duas coisas, tanto a qualidade desse óvulo, amadurecendo eles, né, intrafluido folicular, como também ajudar na área da ovulação em si, se for em ciclo de baixa complexidade, ou para programação da data e hora, né, da punção folicular, para que nós tenhamos mais respostas positivas o possível na data da punção. Então, infelizmente, alguns óvulos acabam sendo imaturos, porque na hora da punção, a gente tenta pegar o máximo possível de óvulos que a gente conseguir, né? Que a gente acaba indo pro tudo ou tudo, né? Então, a gente tenta o máximo possível, a gente faz a punção e em alguns dos folículos, eu posso ter um folículo um pouco menor do que outros e que dentro dele eu vou ter um óvulo imaturo. Mas, em geral, a gente faz tudo para ter a maturidade de todos. O que nem sempre se consegue. Porque nem sempre se consegue, né? Muito bem. A seleção genética pode ver a possibilidade de doenças genéticas e selecionar os que não possuem os genes das doenças? Pode bastante. A gente poderia colocar assim que existem dois tipos de doenças genéticas. As doenças genéticas nos cromossomos e as doenças genéticas nos genes. As mais comuns são as doenças nos cromossomos.
E essas doenças nos cromossomos, o diagnóstico genético pega todas. As doenças gênicas, o que é o gene? É um pedacinho do cromossomo. Está aqui o cromossomo todo. O que é o gene? É um pedacinho do cromossomo. Essas doenças gênicas, nós precisamos saber qual é a doença gênica que estaremos pesquisando. Então, normalmente, você vem e diz assim, meu pai tinha fibrose cística, ou minha irmã tem distrofia muscular de Duchenne. Normalmente são famílias que verbalizam o nome da doença. Essa é a doença gênica. E aí se faz um estudo para aquela doença. Isso é muito bonito, porque o que a gente faz? A gente pega uma família de hemofílicos, vamos colocar aqui uma outra doença, uma família de distrofia muscular, que é uma doença que a gente já tem feito bastante. A partir daquele filho, daquele tronco que nasceu pesquisado sem a doença, a partir daquele tronco, a doença se acabou naquela família. É belíssimo isso, né? Você fazer intervenções extremamente pontuais para mudar o destino verdadeiramente, não só de uma pessoa, mas de toda a descendência dela a partir dali. Então, essa é a doença gênica. Então, sim, o diagnóstico genético pega todas as doenças cromossômicas, não pega todas as doenças gênicas, mas pega uma boa parte dela, desde que nós saibamos que doença é esta, para pesquisar ela especificamente. Deu uma complicada, mas acho que deu certo. Quem mais? Tem uma pergunta para o Dudu aí, ó. A Cecília. Meu marido fez químio aos 18 anos, isso pode influenciar a qualidade dos espermatozoides dele atualmente. Ele tem 32 hoje. Oi, Cecília, tudo bem? Então, obrigado aí pela pergunta. A resposta é sim, né? Atualmente, as quimioterapias, elas são classificadas quanto ao risco de causar um dano irreversível no testículo, né? Então, elas são classificadas em baixo risco, médio risco e alto risco. As baixo risco têm da ordem de 20% de dar o que a gente chama de azospermia, ou seja, nenhum espermatozoide, e as de alto risco têm mais de 80%, né? Só que como já faz muito tempo, né, esse histórico de risco ele não se aplica mais. O ideal é que a gente faça uma avaliação, né, uma avaliação geral, com os históricos dele, examinar, né? Muitas vezes quando a quimioterapia machuca os testículos, né, eles tendem a ficar um tamanho um pouco reduzido, dá alterações hormonais e obviamente a gente consegue constatar através dos exames de espermograma como que está a quantidade, qualidade, se eles estão se movendo e diversos parâmetros, tá? Então, mas a grande verdade é que nem sempre há problemas, tá? Muitas pessoas, né, uma boa parte delas conseguem manter a sua fertilidade, né? Alguns, eu diria, de forma ilesa, são touros reprodutores. Outros, eles recuperam parcial e, infelizmente, um determinado número permanece, como eu falei, naquela azospermia. Então, realmente precisa ser avaliado, mas há chances, tá? E mesmo que haja azospermia, né, não quer dizer que ele não possa ter filhos, né? Isso vai denotar uma maior dificuldade. A gente tem que fazer, às vezes, uma preparação e fazer esse ciclo de reprodução assistida, no qual a gente precisa buscar esse espermatozoide lá no testículo. Então, é possível sim, né? Então, como eu falei, então ele está com 32, fez com 18, há 14 anos atrás, era 2006, 2005. Então, se falava muito pouco disso no Brasil, né? Eu não sei se ele tem congelado, a maioria das pessoas não tem. Então, é avaliar. Se ele tivesse congelado, a gente avaliaria hoje a situação dele e ia decidir por usar o que ele tem ou tentar natural o tempo que fosse interessante e, eventualmente, usar o congelado, se tivesse disponível. Acho que é isso. Eu acho que tem a última pergunta aqui para a gente encerrar, né? Quase 10 da noite na segunda-feira para começar a semana, né? Com todo o gás. Se eu tiver apenas um embrião no ciclo, ele pode ser biopsiado ou somente se eu tiver mais? Liana, assim, primeiro tem que ver a indicação da biópsia do embrião, né? Não é para todo mundo. A princípio, a gente pensa a partir dos 37 anos, 38 anos, que é quando eu tenho um risco mais aumentado de ter alguma alteração genética.
Mas também pensar no histórico familiar, né? Se a família tiver muitas doenças genéticas associadas, a gente também pode pensar em biopsiar. Mas sim, se você tiver somente o embrião no ciclo, com certeza ele pode e deve ser, se tiver indicação, ser biopsiado. Talvez eu complementasse aí para a Liana, assim, tem um embrião, pode ser biopsiado sozinho? Pode. Simples, simples e direto. A idade, colocou os 37 anos, como a Tice colocou, está correto. A orientação das sociedades mestras, e aí vamos colocar a sociedade europeia e americana, é mais no intuito de biopsiar pacientes acima de 37 anos. Mas nada impede de uma paciente de 29 anos querer biopsiar, não. Exato. O direito dela, uma conversa com o médico, e você pode dizer, não, mas eu quero biopsiar meus embriões. Eu quero saber quem é um embrião saudável para eu ter mais essa segurança, e pode ser feito sem nenhum tipo de problema. É apenas uma linha de orientação. Uhum. É isso? Perfeito. Pois, gente, acho que é isso, né? Acho que tá todo mundo cansado, né? Já de ouvir a gente falar também muito tempo aqui. Mas que é uma aula maravilhosa, né? 4 aulas que a gente pode clarear a mente de muita gente. E o que a gente quer é isso, é disseminar esse conhecimento que eu sei que mulheres e homens que estão cientes da situação têm um amigo, uma amiga que vai contar, e essa é a nossa ideia, né? A ideia do grupo é de passar essa informação e de avisar e alertar a população do que pode ser feito e de todas as possibilidades. Queria agradecer de coração, doutor Evangelista, Andréia e doutor Eduardo, que quando eu chamei na hora, disseram, né, topo e vamos, e eu fiquei aperreando todo mundo, mas que é isso, assim, eu agradeço mesmo de coração ter entrado na equipe há alguns anos atrás, quando eu estava no meu primeiro ano da residência, que eu cheguei lá sem ninguém me conhecer, mas que me abraçaram mesmo, a equipe, e agradeço de coração por a gente fazer parte dessa parceria tão maravilhosa que a gente aprende um com o outro todos os dias. Ok. Ok? Parabéns para você pela iniciativa. Vamos fazer outras. Eu acho muito legal esse formato assim mais reduzido. Acho que às vezes os Instagram fica muita gente, muito complicado. Enfim, é bom também, mas esse formato aqui é muito interessante. Acho que a gente pode repercutir essa aula no YouTube para ficar gravada. Alguém perguntou aí, eu acho que sim, é interessante isso. E talvez o meu recado final seja este: apoderem-se da reserva ovariana de vocês. Ela pertence unicamente a vocês. Não é admissível hoje que após os 30 anos vocês não estejam a par do que está acontecendo em relação à reserva ovariana. Esse é meu recado, esse é meu forte apelo. Não passem por tantos sofrimento que às vezes eu pelejo, que eu estou ali tentando conseguir 2, 3, 4 ovos, podendo ter resolvido casos como esse de forma muito mais simples. Esse seria meu recado final. Dudu, Uma palavrinha final Andréia. também, eu só queria agradecer a todos a paciência. Tice, primeiro de muitos, viu? Conte comigo. É ótimo. Desejar uma boa semana e uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada, Tício, pelo convite, tá? E conte comigo para a próxima também. A gente, eu vou encerrar agora. A aula ficou gravada. E aí a gente vai ver a forma de disponibilizar quem se inscreveu, para ver se a gente consegue mandar por e-mail, ou se a gente consegue deixar no site da clínica, ou se a gente vê com a Manu, né, do Evangelista, como é que a gente consegue fazer, para vocês terem acesso a essa aula. Eu acredito que vão querer ver e rever para tirar todas as dúvidas e até compartilhar. Ô, gente, boa noite, uma boa semana a todos, e obrigada por ter ficado aqui até o final com a gente, tá bom? Beijo, gente. Muito, muito, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.